Amém, igreja? Glória a Deus. Que apresentação maravilhosa. Irmãos, amigos e família em Cristo. Hoje, 15 anos depois do nosso primeiro culto aqui nesse local, nós nos encontramos não apenas para celebrar mais uma data. Nós não estamos aqui simplesmente para contemplar uma história escrita pelo dedo de Deus, mas para que nós possamos olhar para trás e para que nós não possamos deixar de pensar na mais pura e profunda das imagens que o Mestre nos deixou, que foi a parábola do semeador. Assim como ele, nós saímos há 15 anos com as mãos cheias de sementes, sementes do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Sementes de amor e sementes de esperança. E nesse lugar, esse chão, que nós consagramos ao Senhor, ele tornou-se o nosso campo. Mas não simplesmente um campo que nós possamos falar simplesmente com palavras, mas um campo vivo, um campo pulsante, um campo que feito não de terra e de pedra, mas de vida, de corações e de almas, de pessoas. Amém, igreja? Ao longo desses anos, nós semeamos e vimos as sementes que nós plantamos caindo nos mais diversos terrenos dos corações. Houve sementes que caíram à beira do caminho. Houve também pessoas que passaram pelas nossas portas, nos abençoaram com a sua presença, estiveram conosco durante uma longa jornada. E vidas foram demandadas para outros lugares, outras estradas, outros momentos. E queridos, essas viajaram, se mudaram, levaram consigo um pedaço de cada um de nós aqui. Mas nós, com o coração apertado, mas cheio de fé, abençoamos cada partida. Amém, igreja? E sabendo que a semente que aqui um dia foi plantada, sabendo que a semente que um dia aqui foi semeada, sabendo que a semente que um dia foi alcançada e foi germinada dentro de cada coração, Deus frutificou em outro lugar, em outro campo, em outro tempo. Amém, igreja? Houve sementes também que caíram em solo pedregoso, corações que receberam a palavra com alegria, mas onde ela foi, não aprofundou-se as raízes. E, queridos, houve também pessoas que não entenderam, ou que diante da primeira dificuldade, da primeira tribulação, por causa da palavra, se escandalizaram e se afastaram do Senhor. Todavia, elas deixaram um vazio, deixaram saudades em nossos joelhos, uma intercessão constante para que um dia aquela rocha, aquele fogo dentro daqueles corações, um dia volte a aquecer novamente. Amém?
Houve também, queridos, sementes que caíram no meio dos espinhos. E ó, como essa verdade dói. Houve muitas sementes que caíram no meio dos espinhos. Todavia, irmãos e irmãs, que caminharam conosco, que cantaram conosco, que oraram conosco, mas aos poucos foram sufocadas. As preocupações desse mundo, a sedução das riquezas, o amor a esse presente século cresceu mais forte. Muitos preferiram as palavras de felicidade àquela palavra outrora de renúncia. Escolheram o evangelho de conveniência e não o evangelho da cruz. E nós vimos muitos partirem com o coração despedaçado, carregando o fardo da oração silenciosa, para que os espinhos não os sufoquem mais. Algumas dessas boas sementes, queridos, frutificaram tanto, que os seus frutos carregaram também novas sementes. E isso, não só para os nossos campos aqui, não só para essa igreja, mas para campos muitos mais distantes. São nossos missionários, nossos enviados. Eles estão agora em outros seios, em outros corações, repetindo o gesto do semeador. E daqui nós os regamos com coração e sustento, numa corrente de amor que não conhece nenhuma barreira, em uma corrente de amor que não conhece nenhum obstáculo, e nenhuma corrente de amor que supere qualquer barreira. Queridos, há também um grupo muito especial que nos enche de saudade solene e de uma esperança avivada. Aquelas sementes preciosas que já não estão mais entre nós, porque foram chamadas para o celeiro celestial. Aquelas sementes que um dia estiveram conosco, mas hoje estão nos braços do Senhor Jesus. Que um dia louvaram conosco, que um dia caminharam conosco, que um dia sorriram conosco e aqui nesse meio pularam de alegria junto conosco, mas que hoje já não estão mais entre nós. Queridos, essas pessoas foram colhidas pela mão do próprio agricultor, o nosso Senhor. Elas já não são e não caminham mais ao nosso lado, mas o seu perfume, o seu testemunho, o seu fruto permanece eternamente no meio de cada um de nós. Eles são as nossas nuvens de testemunha. Igreja Batista das Nações, hoje nós olhamos para esse campo missionário que um dia aqui começou com uma obra, uma casinha ao fundo do terreno, pequena, de madeira. E nós louvando e adorando ao Senhor durante 15 anos de história. Durante 15 anos o Senhor tem nos abençoado e até aqui o Senhor nos ajudou. Nós, queridos, vemos uma colheita, muitas das vezes imperfeita. Muitas das vezes nós até nos perguntamos, mas Senhor, o que aconteceu? Mas, queridos, uma coisa que eu deixo claro aqui para cada um de nós é que nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Mas, queridos, certamente, sobretudo, um dia nós vamos estar junto com essa colheita fiel. Não semeamos a semente da prosperidade rápida, mas a semente eterna da salvação.
não prometemos atalhos, mas nós oferecemos a cruz do nosso Senhor, que um dia alcançou as nossas vidas, que um dia mudou os nossos corações, que um dia mudou a nossa trajetória e nos deu uma novidade de vida. E queridos, continuemos a semear, mesmo quando nós choramos, mesmo quando as sementes elas são perdidas. Continuemos a regar com amor os brotos que muitas das vezes são frágeis. Continuemos, queridos, a celebrar com gratidão transbordante cada fruto, 30, 70 e 100 por um. Porque aquele que começou essa obra em nós, há 15 anos atrás, é fiel para cumprir e realizar todas as coisas sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso, igreja? Que Deus Ele nos abençoe, nos una e nos fortaleça para a semeadura que ainda há de vir. E lembre-se de uma coisa: você é um filho e uma filha amada do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas nessa noite, amém? Eu gostaria de convidar você para ficar de pé nessa noite, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite e celebrar aquele que vive e que reina eternamente, amém?